Cumprimento a igreja, a vontade do Senhor, amém? Como o pastor fala, está embaixo, uma coisa branca em cima. Eu tentei correr de todas as formas, né, Diego? Não é, Luiz? Mas não tem jeito, quando Deus joga um anzol, ele desce, independente de quem seja. Irmão, vamos ler aqui o tema da palavra de hoje, da nossa campanha. Hoje é um culto de agradecimento e o Espírito Santo vem falar conosco nessa noite de acordo com a vontade do Senhor, amém? Abram suas Bíblias em Deuteronômio 11, a partir do 26 ao 28. Diz assim: a bênção e a maldição. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvides os mandamentos do Senhor vosso Deus,
e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Amém? Amém. Irmãos, a gente sabe que seguir a Deus, pode sentar, irmãos, em nome de Jesus, não é fácil. A gente tem muitas referências da Bíblia de pessoas que, diante da caminhada, ela passou por processos dolorosos. E não é diferente nos tempos atuais. A gente, no tempo atual que nós vivemos, a gente tem acompanhado muito tudo que está escrito em Mateus 24 foi a revelação de Jesus sobre o tempo atual que nós estamos vivendo. Hoje, a gente tem duas igrejas. Uma igreja que vai subir para o céu e outra igreja que vai perecer. E Jesus, em todos os tempos, Ele tem nos alertado, em todo o tempo das nossas vidas, em todos os dias. Deus usa a pessoa para falar conosco sobre uma situação que vamos passar. Se a gente está vivendo uma vida que não agrada ao Senhor, Ele usa os seus profetas, Ele usa homens e mulheres de Deus para nos alertar. E a gente tem como referência Abraão, que Deus fez uma promessa para ele, mas que a gente, quando começa a ler Gênesis 12, a gente acha uma loucura, porque Deus promete para ele que ele seria pai de multidões. E num processo que ele passa, quando ele começa um processo que é doloroso, e na nossa vida também não é diferente, quando Deus promete algo para a gente acha que no dia seguinte vai começar a acontecer as bênçãos nas nossas vidas. Mas para as bênçãos acontecerem na nossa vida, primeiro vem um processo. E o processo ele é doloroso porque Deus começa a nos moldar para nos deixar conforme a vontade dele. E Deus ele não faz acepção de pessoas. A gente vê que Abraão ele desce para o Egito porque ele passa uma fome. A Bíblia fala que a fome era severa. E no processo das nossas vidas a gente passa fome e necessidade de algumas coisas, não de alimento, mas espirituais. Porque a nossa luta ela não é contra a carne e o sangue, irmãos. A gente precisa passar por um processo para trazer um amadurecimento nas nossas vidas. Se a gente não passar por um processo, Deus nunca vai entregar algo que a gente tanto quer. Deus não vai entregar aqui uma moto de 1000 cilindradas para uma criança de 5 anos, porque ele não tem sabedoria para conduzir aquela moto. Deus não vai te entregar aqui um exemplo, uma roda gigante, se você nunca passou por um processo para você poder manusear aquela roda gigante. Então a gente precisa passar pelos processos da vida para que lá na frente a gente venha saber lidar com aquilo que a gente pediu para Deus. Engraçado que a gente pede tantas coisas para Deus, a gente pede tantas bênçãos porque a gente só pensa nos resultados, a gente não pensa que o processo vai ser difícil. Às vezes a gente pede um carro para Deus, mas a gente não pensa que vai ser difícil, você vai ter que estar sempre indo na mecânica, você vai ter que ir no eletricista, porque o farol às vezes vai queimar, o pneu vai estragar. A gente só pensa o quê? Na viagem, eu vou viajar, eu vou curtir o final de semana, mas você já parou para pensar no processo que não vai ser fácil? Nem sempre você vai ter dinheiro para poder abastecer, dar de tanque cheio. Você já parou para analisar que você pode pedir um casamento para Deus, mas durante o processo vai ter dissensões de vocês dois dentro de casa? Vai ter momentos que você não vai estar bem, você vai brigar com o seu cônjuge, às vezes por conta de motivos a gente acaba ferindo pessoas. Eu me lembro uma vez que o Adão me deu um conselho, e ele falou: Milton, pessoas feridas, ela vai ferir alguém. Só que eu não tinha concordado com ele. Eu falei: não, mas eu não concordo com isso, porque eu já estou ferido e eu vou ferir outra pessoa. Se aquela pessoa está ferida, eu tenho que ser um canal de bênção na vida dela. Eu não posso trazer mais dores para ela. E ele falou: irmão, tu vai entender. E a partir do processo da vida, esse moldar de Deus na minha vida, eu fui começando a entender que as coisas não é como a gente pensa e como a gente quer. Esses dias, principalmente, quando a gente começa a buscar, a gente sempre vai ter uma razão para prosseguir, mas
para que a gente não venha alcançar as bênçãos que Deus tem nas nossas vidas. Só que quando a gente tem um foco, principalmente dentro das igrejas, se o nosso foco é Cristo, a gente não vai perder tempo com o irmão que está nos perseguindo, que muitas das vezes fala mal da gente ou algo do tipo. E nas igrejas, hoje principalmente, é o que mais acontece. E as pessoas perecem porque elas tiram o foco de Jesus para focar no irmão que muitas vezes fala dela ou algo do tipo. Então, quando a gente cai nessa tentação, a gente pode ver que os nossos olhos não estão em Cristo. E o diabo, ele é astuto, irmão, ele trabalha todo o tempo para tentar nos afastar de Deus, para a gente não conseguir as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Há 20 dias atrás, mais ou menos, a gente na Bahia sempre contou uma colega nossa, eu trabalhei junto com ela, gostava muito dela. Ela estava passando um processo difícil na vida dela e estava firme na igreja, ela, o esposo, as suas duas filhas, e pela falta de vigilância eles se sentiam fracos, afastam da igreja. O diabo pegou as duas filhas, levou para a prostituição. Inclusive saiu o vídeo das filhas dela, ela recebeu. E a partir desse dia ela ficou com uma angústia dentro do coração dela. Orava, nada resolvia. E buscava. E ela começou a crescer, gerou câncer nela. E faz exames, e vai para Salvador, vai para IBC, e nada resolveu. E chegou um tempo que o câncer começou a ficar conta dela de um grau muito forte, que ela foi internada. E com poucos dias a gente recebeu uma notícia que ela tinha vindo a óbito. Porque ela guardou muita mágoa dentro do coração dela. E nos nossos dias não é difícil, irmão. A gente guarda mágoa de pessoas que nos feriram, mágoa de traumas do passado que a gente não consegue esquecer. Mas a oração, ela quebra toda a maldição. E a nossa vida é feita de escolha. A gente tem o caminho do bem e tem o caminho do mal. É você que vai escolher. A Bíblia fala nem por força nem por violência. Deus coloca nas nossas mãos o caminho que a gente quer seguir. Se você quer seguir a Deus, que você faça com excelência. Se você quer fazer a obra de Deus, que você faça da melhor forma. Mas se você quer seguir o mundo, você não precisa nem se mover, porque Ele já está às portas da nossa casa. Mas, se a gente abrir a porta, Ele vai entrar. A Bíblia vai falar, o Senhor Jesus, se eu não me engano, é em Apocalipse 3, 20, se não me engano. Ele vai falar, esse estou à porta e bato. E aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Muitas das vezes o irmão precisa vir na porta da nossa casa, irmãos, que a gente já abre o cara. E a Bíblia, a palavra do Senhor diz, não ameis o mundo e nem o que o mundo faz, porque aquele que está com o seu coração direcionado ao mundo, o amor de Deus não está sobre ele. A gente precisa colocar em prática as obras do Espírito. Gálatas capítulo 5, a partir do 16, vai nos dar a referência sobre as obras do Espírito e as obras da carne. Eu peço para o Diego que coloque para mim, por favor, Diego. Gálatas 5, a partir do 16. Gálatas 5, a partir do verso 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. 17, digo. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. 18. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne
são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, profecias, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, irmãos, a partir do momento que a gente coloca em prática as obras do Espírito, a gente não vai herdar o reino de Deus. Porque a gente vê o que existe no mundo: bruxaria, prostituição, lascívia, inveja. É uma pessoa invejando o outro. Você não pode comprar nada que a pessoa quer querer comprar para ter algo a mais do que você. Então, se a gente tiver, nós como cristãos, se a gente tiver essa atitude, a gente jamais vai estar vivendo o que o Senhor tem nos ordenado. A gente precisa amar uns aos outros. Hoje em dia você já não vê mais. As igrejas de hoje já não profetizam mais. As igrejas de hoje já os irmãos ensinam algumas. Graças a Deus, eu sou grato a Deus por Ele ter me enviado para esse lugar. No meio de nós, às vezes, tem aquela chatice, vamos falar assim. Mas Deus, Ele não deixa isso ir adiante. Ele usa alguém para orar, Ele usa alguém para interceder por nós. Ele quebra a maldição, Ele trabalha nas nossas vidas. E a gente precisa cada vez mais fixar os nossos olhos em Cristo. Se a gente perder o nosso foco do que a gente quer para focar em muitas das vezes em fofoca, em um momento difícil, a gente não vai chegar até onde a gente quer, irmãos. E os dias têm sido maus, os dias têm sido trabalhosos. E a Bíblia fala que as pelejas é obra da carne. Muitas das vezes a gente passa por momentos difíceis porque a gente dá motivo para a carne, a obra da carne. Mas a obra do Espírito não é isso. Mas isso não quer dizer que a gente não vai passar por momentos difíceis. Nós iremos passar. Jesus passou por momentos difíceis. A Bíblia vai falar que após ele ter se batizado, ele nem precisava ser batizado. Mas ele dá ele dá uma missão de humildade para a gente. Ele fala para João: não, você precisa me batizar para que se cumpra toda a justiça. Mas ele não precisa se batizar, porque ele não tinha pecado. E o batismo ele é símbolo de pecado para o velho homem, para o novo homem. Outra lição de humildade também ele vai nos deixar em João 13, que ele lava os pés dos discípulos. E ele fala que aquele que é o maior do reino dos céus, que se faça como o menor do meio. Tem pessoas que começam muitas das vezes a pregar, começam a crescer espiritualmente e usam aqueles recursos para si próprio. Hoje as igrejas é uma coisa muito louca. Muitas das vezes tem pastores que já não pregam mais nas igrejas. Eles sentam aqui, contratam qualquer pessoa para quê? Para fazer a multidão na igreja. Tem um rapaz no meu serviço que ele é da videira. Ele é uma pessoa excelente. Eu gosto muito dele, a gente se dá muito bem. Só que, pelo que eu vejo, o que a igreja dele ensina é algo totalmente ao contrário do que a Bíblia ensina. Ele está me perguntando para que Jesus veio ao mundo. Muitas coisas ele me pergunta. Só que eu jamais vou chegar assim e vou querer ser maior com ele. Falando: não, o que a igreja está ensinando? Muitas das vezes é Deus querendo usar a gente para falar com ele, para que ele venha estar por dentro da Bíblia. Irmão, a Bíblia fala isso, confere lá. Aí ele me mostrou alguns vídeos da igreja dele. Irmãos, se você ver, você não sabe se é igreja ou se é uma boate. As igrejas de hoje estão assim. Você entra em algumas igrejas, você não sabe. Se você for postar uma história numa igreja, você não sabe se as pessoas que vai ver, se você está numa igreja ou se você está numa boate. Ciclo de oração já não existe mais dentro das igrejas. Você marca uma oração 3, 4 horas da tarde, marca por 10, vem 2, vem 1, vem 3 no máximo. O que a gente vai vencer nesse dia? A oração é a chave da vitória. A gente começa a passar por peleja, por momentos difíceis, porque a gente não ora, irmãos. Enquanto a gente ora, que nem na festividade, teve um pastor que ele falou algo interessante, que no meio de uma guerra que nós estamos vivendo, tem cristão dormindo. E o diabo nunca está cansado para balançar o berço do cristão adormecido. A gente tem que aprender isso. E em meio a uma guerra, como que a gente consegue dormir
de momento. Aí tem anjo lutando contra Satanás e está o tempo dormindo. Mas eu estou fraco. Nossa, as fraquezas de cada um de nós. Quando Jesus estava no deserto, ele estava fraco, com fome. E Satanás estava lá tentando contra a vida dele. E ele fala, e impressionante que ele fala que Mateus 3,17, perdão, vai falar que após Jesus ele ser batizado, o céu se abriu e Deus falou com ele: esse é meu filho amado, de quem tanto tenho prazer. E aí Jesus vai para o deserto e o diabo fala: se tu és filho de Deus. Olha a forma que ele trabalhou, tentou trabalhar na mente de Jesus. Porque o céu se abriu e Deus falou com Jesus que ele era o filho amado, de quem tanto ele tinha prazer. E Jesus está no deserto e Satanás fala: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Mas tem algo impressionante nisso. Ele sabe que Jesus tem o poder de transformar. Porque ele fala: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele sabia que Jesus tinha o poder para transformar. E Jesus, ele foi as nossas referências todo o tempo. João capítulo 10 já fala que era um bom pastor. Porque no capítulo 9, um rapaz que era cego de nascença, também Jesus passando, os discípulos veem aquele rapaz sentado e perguntam: Senhor Jesus, quem pecou? Esse ou seus pais, para que eles nascessem cegos? E Jesus fala: nem ele nem seus pais pecaram. Mas tudo o que aconteceu na vida dele é para que se manifestasse a glória de Deus. E impressionante que aquele homem estava sentado e Jesus chega sobre ele, e Jesus cospe no chão e faz um lodo e coloca sobre os olhos deles e pede para que ele vá lavar os olhos. Jesus fala: vai te lavar no tanque de Siloé, que significa o enviado. E ele obedece, vai fazer de acordo com o que Jesus tinha pedido. E quando ele lava os olhos dele, ele já volta enxergando. E engraçado que a todo tempo os judeus perseguiam Jesus de uma forma que, ao saber que esse rapaz, que era cego, que Jesus curou, que ele foi curado, os judeus pediram para chamar os pais dele, para saber se realmente aquele rapaz era filho deles. E os pais dele, com medo de afirmar, porque qualquer um que afirmasse que Jesus era o Cristo, naquele lugar, era expulso da sinagoga. E os pais dele falam assim: olha, ele tem idade para te responder, isso pergunta para ele. E pela terceira vez os judeus tinham perguntado para aquele homem como que tinha acontecido. Como Jesus tinha dado a visão para ele novamente, ele fala: fez luz no chão, colocou nos olhos, e assim eu vejo. Ele fala: mas isso não é possível, esse homem não é de Deus, esse homem é um pecador. E começam os judeus a ter discussão sobre eles por eles. Porque uns falam que Jesus era pecador. E eles falam: não existe, não tem como um pecador fazer esses sinais, não tem como. E aí os judeus vão perguntar o homem de novo, como que aconteceu. Ele fala: rapaz, eu já te falei, ele fez isso, mas vocês não acreditam. E ele afirma que Jesus é um profeta. E os judeus falam: como que tu, cheio de pecado, vem querer nos dar a lição de moral? E a partir daquele momento eles expulsam aquele rapaz da sinagoga. E aí no capítulo 10 Jesus se apresenta como um bom pastor. O bom pastor, ele dá vida às ovelhas. A gente tem uma referência aqui que é o pastor Normando. Eu agradeço muito ao pastor Normando por tudo que ele fez por mim. Às vezes eu fico pensando como Deus é maravilhoso, irmãos. Glória a Deus. Deus tem trabalhado com os pequenos detalhes na minha vida. E só de imaginar no ano de 2021 já é uma bênção muito grande. Eu tinha um grau de ansiedade muito forte. Eu não dormia à noite. Minha mãe o tempo todo prepara comigo, porque eu queria tirar minha vida. Eu já falei isso aqui para vocês. E aí Deus começa a trabalhar nos processos. Começa a trabalhar aqui, usou a mulher para falar comigo. Eu fiz um culto lá em casa. E depois disso, essa mulher veio conversar comigo. Falou que queria conversar comigo, na verdade. Falou: vai lá em casa, eu quero
E eu não fui. Porque eu falei, não, você já tem se inscrito, né? Tá querendo me falar coisa, eu não vou lá não. Mas eu sabia que era de Deus. Porque eu sentia aquele incômodo dentro do meu coração de ir lá depois. E acabou que deu segunda, não fui, deu terça-feira, não fui, deu quarta-feira, não fui. Na quinta-feira eu senti de ir lá. Eu tenho que ir lá porque eu senti esse incômodo dentro de mim. Isso não é normal. E eu fui lá, eles não estavam em casa. Aí na sexta-feira o rapaz chegou para mim, o esposo dela, falou, eu preciso conversar com você. A gente pediu para você ir na casa e você não foi, mas a Rosana quer falar contigo, porque ela tem um recado de Deus para você. E eu, com vergonha de falar, eu fui lá, eu senti que ir. Ele falou, Deus manda dizer para você que você tem um futuro brilhante pela frente, mas que seu lugar não é aqui. A partir daquele momento eu já estava com ansiedade que já estava no 1030. E aí foi que piorou mesmo. Porque eu falei, eu sei loucura, como que eu vou sair daqui? Um lugar que eu gosto, um lugar que eu nasci, me criei, eu amo aqui, eu tenho meus amigos aqui, eu vou para um lugar que eu não conheço quase ninguém. Toda a vida que eu venho aqui só conheci o Diego, a Ludmilla, algumas pessoas que eu não conhecia nessa época. A Karen, acho que o Norman, o pastor Nazaré, algumas pessoas aqui em Goiânia. E aí eu falei, Deus, isso é loucura. Isso é loucura. Só que nisso minha mãe já tinha me chamado para ir. Eu falei que não ia. Eu falei, eu não vou. E aí começou aquela choradeira lá em casa, já começou. Eu chorava, minha mãe chorava, minha mãe chorava porque eu não queria vir. Eu falei, não vou, eu vou ficar lá. Se vocês quiserem, vocês podem, vocês me deixam aqui. Mas aí eu senti algo dentro de mim falando. E nisso, quando chegou na outra semana, eu estava fazendo um serviço no carro, eu falei, Senhor, se isso realmente provém de ti, essa viagem vai dar certo. Mas se também isso não vir do Senhor, eu vou ficar aqui, eu vou crescer aqui, vou casar aqui, vou criar minha raiz aqui. Só que aí no outro dia a passagem estava comprada, eu não sabia. E aí eu entendi que era de Deus. Mas aí quando Deus começa a prometer algo nas nossas vidas, aí que vem os processos. Porque Ele começa a tirar a sujeira, Ele começa a lapidar. Eu era uma pessoa muito nervosa, eu não levava desafio para casa. E hoje eu sou aquela pessoa, aquele Paulo que foi transformado, que teve um encontro com Jesus, já se tornou uma nova pessoa. Eu agradeço a Deus por isso, a sabedoria. A Bíblia diz que se você pedir a sabedoria a Deus, Deus vai te dar. Então Deus trabalha os mínimos detalhes, irmão. Eu tenho visto assim a mão de Deus gloriosamente na minha vida, trabalhando as coisas pequenas. Porque são coisas pequenas que nos tiram foco, são coisas pequenas que nos deixam errar. Você vê que muitas das vezes quando a gente assiste na televisão que o fogo tomou conta em tal lugar e a chama está muito grande, mas a chama começou foi pequena, não foi grande. Não foi algo assim para detonar e começar a acabar com tudo. O fogo ele começou pequeno. Então para a gente crescer na vida espiritual, profissional, que seja, a gente começa pequeno. Eu me lembro que quando eu entrei na empresa que eu estou hoje, tinha um rapaz lá que ele era um supervisor e saía muito material errado. Só que eu já sabia o que ele estava errando. Eu sabia qual era o erro que ele estava cometendo para que as coisas saíssem erradas lá. E eu comecei a trabalhar junto com ele. Eu não precisei chegar lá e falar, eu sou melhor que você está errando nisso. Eu comecei, eu ajudei ele, falei, Gabriel, você está errando nisso. Vamos fazer diferente aqui, vamos montar uma estratégia, vamos fazer desse jeito. Uma semana a gente foi chamado lá dentro da sala. E a Maria falou assim, está acontecendo isso, tal. Eu vou fazer diferente, eu vou colocar o Romildo para ser um conferente, porque ele nunca fez errado. Eu percebi que ele é esforçado, quando falta alguma coisa ele já chega lá, já me chama. Eu não queria. E aí ele falou, você vai ter que encarar. Eu comecei a encarar aquele serviço aí, primeira semana a gente começou a trabalhar, nada errado, segunda semana, nada errado, um mês, nada errado. E aí passou muito tempo, eu passei sem carregar. Hoje eu sou supervisor de uma turma de pessoas lá, e às vezes eu fico assim, mas que eu tão pequeno, vou dar conta disso. E engraçado que no começo, quando a gente não sabe nada, que a gente está começando a passar pelo processo, a gente sente medo. Porque eu me lembro que logo quando eu comecei a assumir esse carro, chegou um caminhão de tudo lá, eu fiquei desesperado, eu liguei para o patrão. Eu falei, pelo amor de Deus, o que eu vou
fazer aquilo. Peraí, deixa eu explicar alguém que fobia é essa, está afobado. O que está acontecendo? Espera, Deus. E aí você saber o que fazer, meu Deus, e liga para outro. Mas isso foi bom, irmãos, porque eu creio que muitas das vezes Deus permite situações para que a gente seja forte. E tem momentos também que a gente sente medo. Se você assistir um filme de terror uma vez, você vai sentir muito medo. Mas se você assistir esse filme de terror outra vez, você já não vai ter muito medo, porque você passou pelo processo. Se você passar, vamos dizer, por uma necessidade na sua vida uma vez, e você for passar de novo, você vai saber lidar com aquela situação, porque você passou um tempo atrás. Então, tem processos que é necessário a gente passar. Tem processo. Não adianta. Para você subir a escada no topo, você vai começar com os primeiros degraus. Não tem como você pular e dar para cima, não existe. E tinha momentos que eu questionava muito a Deus, mas por que as coisas estão tão difíceis assim? Porque a partir do momento que a gente começa a buscar, Satanás trabalha com empecilhos. Ou você continua, ou você perece. E a gente pode ver nos tempos de hoje que Satanás ele criou a falsa igreja. As verdadeiras igrejas andam vazias. As igrejas no qual Satanás opera só andam cheias ao lotado. Eu vi uma história de que teve um culto e 2 demônios se encontraram. Um estava bem arrumado, bem vestido, e outro todo queimado, todo sujo. Aí teve um que falou para o outro: rapaz, onde é que tu estava? Tu está assim todo arrumado, todo limpo, cheiroso. Rapaz, eu estava na igreja ali, tu estava no culto lá, gostei demais, semana que vem eu estou lá. Aí o que estava limpo olhou para o outro e falou: rapaz, tu está todo queimado, que diabo que aconteceu com tu? Eu falei: rapaz, comigo não deu muito certo não. Eu estava passando de frente de uma igreja, quando eu fui passar, uma senhora levantou a mão e falou: está queimado em nome de Jesus. Eu consegui essa situação. Então, irmãos, as verdadeiras igrejas Deus dá o discernimento e a gente precisa buscar. A gente sabe que não é fácil estar aqui em cima. Semana passada o pastor tinha falado para mim trazer a palavra, eu corri. E eu falei para Deus: eu não sei falar, o que eu vou falar, pelo amor de Deus. Deus falou: você não precisa saber, você precisa ter coragem. Glória a Deus. Deus vai levantar uma geração de homens e mulheres com poder multiplicado. Eu estava lá e Deus falou isso para mim. E vai acontecer uma situação muito difícil no Brasil. Teve um dia que eu estava dormindo, eu acordei com a visão que Deus me deu. Eu conseguia ver muitos carros do bombeiro. Eu vi uma escada enorme entrando nos prédios. E as pessoas desesperadas. E Deus vai permitir que o mal vai se agitar, e famílias vão ser mortas, crianças vão ser mortas. Já a terceira vez. Outra vez eu estava no aeroporto, eu via muitos aviões de guerra, e do nada apareceu um rapaz do meu lado, assim, colocou um folhado comigo, aqui de baixo, e falou: você serve aqui? E eu sempre consegui falar, eu falei: possível ao Senhor Jesus. Aí teve um que falou assim: não, deixa ele aqui, depois a gente trata dele. E outra vez, eu estava em um lugar e deu um terremoto de 5 segundos. E quando a mão de Deus já estava em outro lugar, eu vi os prédios caindo. Eu só via os escombros assim, e eu acordei assustado. Eu estava achando que era coisa da minha cabeça. Mas vai acontecer. As famílias vão ser mortas, principalmente crianças. Nós vamos orar para que Deus venha nos guardar, para que Deus venha guardar nossas casas, os nossos filhos, os nossos irmãos, o nosso cônjuge, que Deus venha continuar falando conosco, que Deus venha trabalhar cada vez mais nas nossas vidas. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, e que Deus continue falando cada vez mais conosco. Em nome do Senhor Jesus. Agradeço a oportunidade, pastor Romano. Obrigado pela confiança e pela força de sempre. Amém?